Quem foi Undet? Quando a psicologia foi reconhecida como ciência e quando a psicologia foi regulamentada aqui no Brasil? Nesse vídeo eu vou te passar 18 fatos sobre a história da psicologia. Podemos iniciar a história da psicologia em 1879, quando Undet fundou o primeiro laboratório de psicologia experimental na Alemanha. Porém, se nós voltarmos no tempo, nós encontraremos grandes filósofos que foram muito importantes para os estudos sobre os seres humanos, e esses estudos auxiliaram na criação e no desenvolvimento da psicologia. Sócrates, por exemplo, analisava as atividades da mente na forma de pensamento, imaginação, memórias e sonhos. Platão foi progenitor do dualismo na psicologia. Ele acreditava que o mundo era dividido em duas esferas, a esfera inteligível e a esfera sensível. Aristóteles reuniu pensamentos psicológicos com estudos naturais e defendeu a ligação com a biologia e com a medicina. Os estudos sobre os seres humanos se deu início com a filosofia. O termo psicologia deriva-se de palavras gregas psique, que significa alma, e logia, que significa estudo de. Hoje a psicologia é conhecida como a ciência que se dedica a estudos sobre processos mentais ou comportamentais do ser humano e de suas implicações em certos ambientes. Em 1649, René Descartes publica As Paixões da Alma, afirmando que corpo e alma são entidades distintas. Em 1816, John Herbert descreve uma mente dinâmica com um consciente e um inconsciente. Em 1819, o abade João Custódio de Faria, nascido em 1756, começa a estudar sobre a hipnose. Em 1859, Charles Darwin publica A Origem das Espécies, propondo que todas as nossas características são hereditárias. Em 1861, o neurocirurgião Pierre Paul Broca descobre os lados direito e esquerdo do cérebro desempenham funções distintas. Em 1869, as pesquisas de Francis Galton sugerem que a natureza é mais importante do que a criação. Em 1877, Jean-Martin Charcot produz suas lições sobre as doenças do sistema nervoso. Finalmente, em 1879, Undet funda o primeiro laboratório de psicologia experimental na Alemanha. A partir de trabalhos e estudos realizados, a psicologia passou a ser conhecida como ciência. Undet é normalmente considerado como o fundador da psicologia científica, título esse que está diretamente relacionado à fundação do primeiro laboratório de psicologia experimental. Undet também é um dos grandes autores citados em grandes livros da história da psicologia. Em 1883, Emil Kaplan publica o Compêndio da Psiquiatria. Em 1877, Stanley Hall publica a primeira edição do American Journal of Psychology. Em 1889, Pierre Janet sugere que a histeria envolve dissociação e divisão da personalidade. Em 1890, William James publica Os Princípios da Psicologia. Em 1895, Alfred Binet abre o primeiro laboratório de psicodiagnóstico. Em 1900, Freud publicou A Interpretação dos Sonhos, livro esse considerado a primeira obra psicanalítica. A partir desse ponto, inúmeras teorias e abordagens foram desenvolvidas dentro da psicologia. A profissão foi regulamentada aqui no Brasil apenas em 27 de agosto de 1962, também sendo considerada o Dia do Psicólogo aqui no Brasil. Uma frase de Michel Foucault, que ao meu ponto de vista define muito bem a história da psicologia, é: seriam as transformações do objeto estudado produto da evolução gradual e contínua de uma experiência original, ou seriam resultados de múltiplas combinações casuais e inesperadas. É importante falar que aqui não foram citados todos os estudiosos que auxiliaram no desenvolvimento sobre os estudos dos seres humanos e sobre a psicologia. Existem grandes autores que não foram citados aqui, mas que nós podemos fazer um outro vídeo e falar um pouquinho mais sobre eles também. Se você gostou desse vídeo, se de alguma forma te ajudou, eu peço para que você se inscreva aqui no canal e compartilhe esse vídeo com os seus amigos.